É, meus amigos, a primeira das 15 finais já foi. Será que dá pra buscar esse Brasileirão? Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre essa vitória, sobre essa goleada do Palmeiras contra o Cuiabá, né? Depois de todo o drama de duas eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, mudanças no time para esse jogo e uma recuperação imediata, uma vitória dominante do Palmeiras em Campinas, um jogo muito tranquilo, muito controlado do Palmeiras, realmente uma vitória que dá muita confiança e que tem bastante assunto para eu trazer aqui depois de uma vitória como essa, porque ainda tem temporada para rolar e até por isso eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, viu? Porque eu sei que a gente foi eliminado e tudo mais, mas vamos sacudir essa poeira, porque o ano não acabou não e ainda vem muito conteúdo por aqui, tá? Não vamos largar a mão aqui não, ainda vai ter muito vídeo bacana aqui no canal em 2024, então eu te convido a se inscrever se você ainda não estiver inscrito. Falando agora então sobre a partida, foi um jogo bem tranquilo e bem controlado, né? A gente pode combinar. O Cuiabá não é um time bobo, não acho que seja um time bobo, tem a sua organização, mas tem pouquíssima qualidade individual, né? Não tem ali jogadores que fazem a diferença individualmente, não à toa é um dos piores times do campeonato e jogou muito mal, facilitou bastante as coisas pro Palmeiras também, apesar de não ter sido um jogo no Allianz Parque, o que faz sim diferença, era um jogo pro Palmeiras vencer tranquilo, pro Palmeiras se recuperar a confiança, vencer sem sustos, fazer um saldo de gols como conseguiu fazer, então nesse sentido, missão mais do que cumprida. Falando de tática, o Palmeiras entrou com esse time, algumas mudanças em relação ao jogo de quarta, em relação aos mata-matas, alguns jogadores saindo do time, e um time bem mais solto, na minha visão, ofensivamente falando, tá? Um time bem mais solto e bem mais leve, porque pelos lados, eu vi pelo menos muitas vezes, os dois laterais subindo, os dois laterais chegando à frente, então você tinha pela esquerda o Maurício sendo esse meia do time, que muitas vezes infiltrava na área também e criava uma triangulação ali pela esquerda com o Felipe Anderson, que era o ponta esquerda, e o Caio Paulista, que subia bastante, e aí eles podiam trocar ali, né, o Caio Paulista podia subir por fora e o Felipe Anderson vir por dentro, ou até entrar na área quando a jogada acontece do lado oposto, como foi no gol do Felipe Anderson, né, na jogada do Estevão, ou o Caio Paulista podia ultrapassar por dentro, enfim, e o mesmo acontecia pela direita, né, porque o Rios era muitas vezes mais um meia pela direita do que um volante, do que um segundo volante, então você criava também esse triângulo com o Estevão, o ponta direita, e o Mike, que começou o jogo, né, quando ele chegava mais à frente ali, então você tinha essas dinâmicas pelos lados. Claro que isso é alterado ao longo das jogadas pela característica dos jogadores também, né? Então o Rios, por ser um volante de origem, ele podia recuar em alguns momentos. Quando sai o Mike, né, entre o Marcos Rocha tem a tendência de ultrapassar menos pelo lado, então o Estevão passa a ganhar mais, né, esse lado do campo, essa lateral, poder fazer um pouco mais essas jogadas com o Marcos Rocha sendo um lateral que dá um pouco mais de apoio ao invés de ultrapassagem como o Mike faz. Inclusive, acho que até vale abrir um parênteses aqui no jogo para falar sobre o Mike especificamente, porque que pena, meus amigos, a condição física do Mike. É mais uma vez uma lesão muscular que o Mike sente, é um cara que, na minha visão, na condição ideal, é o melhor lateral direito do Brasil, é um jogador de muitíssima qualidade e com certeza fez falta na própria Libertadores, que ele não conseguiu jogar contra o Botafogo, só que desse jeito realmente tá complicado essa condição física, na minha visão, levando em conta isso inclusive, levando em conta o fim de contrato do Marcos Rocha, levando em conta que o Giai ainda é um cara jovem, eu acho que isso liga um alerta pro Palmeiras até precisar de mais um lateral direito pro elenco pensando em 2025, porque é claro, na condição ideal, o Mike seria titular absoluto e não teria dúvida em relação a isso, mas infelizmente não tá rolando. De qualquer maneira, vamos voltar pro jogo e vamos voltar para as alterações que a gente teve nesse time, porque a partir do momento em que você tem alterações e o time corresponde, o time consegue vencer bem, eu acho que fica a dúvida se isso indica uma direção pro Palmeiras para essas próximas 14 rodadas, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E na minha visão,
Por um lado indica, por outro nem tanto. Eu acho que nem 8 nem 80, porque na parte individual eu acho que sim, eu acho que indica uma direção, porque o Maurício é um cara que merece mais sequência, o Rafael Veiga não vem numa sequência boa, ele vai pro banco nessa partida, o Maurício, na minha visão, ele já tinha feito boas partidas, fez uma boa partida contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo na ida da Libertadores, eu acho que é um cara que merece sequência, jogou, fez gol, na minha visão foi bem, então eu acho que isso indica sim uma direção, eu acho que ele tem que ganhar essa sequência. Eu acho que outros jogadores também merecem, eu acho que o Naves merece um pouco mais de oportunidade, o Rômulo que entrou é um cara que tá pedindo mais oportunidade no time também, então desse lado individual eu acho que indica uma direção, fora claro, os caras que foram titulares e que tem que ser titulares mesmo, que não é novidade pra ninguém, como o Caio Paulista, que pra mim é titular absoluto na esquerda, como o Aníbal, que nem tá na sua melhor fase, nem tá no seu melhor momento, mas é um cara que a gente sabe a qualidade que tem e precisa recuperar essa qualidade, porque de fato era pra ser um titular incontestável, né? Seria um titular incontestável. O Estevão, óbvio que foi o grande destaque desse jogo, mesmo saindo cedo ainda no segundo tempo. Fez chover em Campinas, realmente, fez gol, deu assistência, deu drible, fez de tudo, então realmente uma fase espetacular do Estevão, que bom é ter ele de volta ao time, pode ser sem dúvida nenhuma um diferencial pro Palmeiras tentar buscar uma recuperação nesse Campeonato Brasileiro. A mesma coisa do Flaco Lopes, eu acho que por mais que não tenha feito gol, tem que ser o centroavante titular, e o Felipe Anderson também, tá? Eu acho que vale destacar aqui o Felipe Anderson, que ainda não é o jogador que a gente espera, o jogador que a gente sabe que pode ser. Finalmente ele desencantou, né? Eu acho que foi uma das grandes notícias desse jogo. Deu pra ver que não só ele, como os companheiros ficaram muito felizes ali dele finalmente desencantar, finalmente fazer o seu golzinho. Isso é muito importante, mas também é claro que ainda tem muito espaço pra crescer. Ainda é claro que ele pode fazer muito mais do que ele está fazendo pelo Palmeiras e ele só vai conseguir adquirir isso jogando. Então, como eu falei até no último vídeo, são essas 15 finais que não valem só pro Palmeiras vencer os jogos na marra para ser campeão brasileiro. Não, são 15 jogos que também servem pro Abel ajeitar o time e adaptar melhor os reforços, e isso passa pro Felipe Anderson, que pensando em reformulação no time ou não, o Felipe Anderson vai ser uma peça-chave do Palmeiras em 2025, então tem que adaptar ele ao time. Agora, o lado que eu não tenho muita certeza ainda se realmente indica uma direção fica pela parte coletiva, só que mais no sentido do contexto do jogo, tá? Porque funcionou, realmente, funcionou o que o Abel mandou a campo, o Palmeiras fez um jogo, como eu disse, dominante, tranquilo. Só que foi um jogo muito leve e um jogo que o Cuiabá ofereceu pouquíssima resistência. E eu acho que esse é um fator que a gente não pode ignorar na análise. O Cuiabá ofereceu pouquíssima resistência dentro do jogo. Foi fundamental para o Palmeiras ganhar confiança, mas eu não acho que daqui para frente é todo jogo que o Palmeiras vai conseguir fazer isso. Conseguir jogar leve desse jeito, liberando os dois laterais para atacar e ultrapassar, deixando só o Aníbal ali como primeiro volante e o Rios virando meia, enfim. A gente vai ter que encontrar um equilíbrio ali, um meio termo talvez em relação a isso, ou desenvolver melhor essa ideia, né? Claro que tem sim coisas que podem e que devem ser aproveitadas. Eu acho que as interações pelo lado foram muito interessantes, o Estevão foi muito potencializado nesse 1 contra 1, eu acho que ele se entendeu bem, até com as ultrapassagens do Richard Rios, uma coisa que já tinha dado certo na Libertadores contra o Botafogo, foi dali que sai aquela jogada que o Flaco perde o gol, mas eles já estavam se entendendo, então talvez pode ser um sinal interessante nesse ataque pelo lado direito. Eu acho que pela esquerda a interação entre Maurício e Felipe Anderson também foi interessante de observar, também tem um potencial. Eu acho que a gente tem que ver daqui pra frente o que o Abel vai fazer pra gente entender se o jogo de hoje foi algo mais pontual em termos de organização, em termos de ocupação de espaços, de movimentação e tudo mais, ou se realmente é uma ideia que ele planeja insistir e planeja desenvolver com as semanas livres do calendário. Aí sim eu vou poder analisar com mais propriedade. Agora, um outro detalhe que eu acho fundamental que esse jogo trouxe foi a prova da importância, da eficácia que eu tanto falei aqui antes do jogo contra o Botafogo e depois do jogo contra o Botafogo também. Porque o Palmeiras fez um jogo super controlado, sem riscos, dominante, vitória maiúscula, só que não foi uma exibição de gala que o Palmeiras precisou fazer. Claro que você teve individualmente ali a exibição de gala do Estevão, por exemplo, mas coletivamente não foi necessariamente aquela exibição de gala do Palmeiras, só que foi um jogo
que o Palmeiras conseguiu resolver, conseguiu deixar fácil, conseguiu deixar tranquilo ainda no primeiro tempo, porque o Palmeiras foi um time muito eficaz. Então, com 4 finalizações, o Palmeiras tinha feito 3-0. Quando termina o primeiro tempo termina 4-0, com o Palmeiras tendo 9 finalizações e 3 grandes chances. A gente tá acostumado o Palmeiras fazer gol depois de 2, 3 grandes chances. O Palmeiras no primeiro tempo teve 3 grandes chances e fez 4 gols. Então, foi um jogo que o Palmeiras tornou fácil também, tornou tranquilo, porque botou a bola na casinha nas chances que teve. Isso é fundamental, fica o aprendizado. Mas de qualquer forma, eu acho que a grande notícia de fato é essa confiança recuperada. Deu pra ver o time jogando mais leve e isso é fundamental, tirar um pouco essa pressão de 2 eliminações, porque ainda tem muita coisa pela frente. Isso é suficiente? Só isso? Não. É bom deixar claro isso também. Precisamos de confiança, precisamos jogar mais leve, sim. Só que precisamos também seguir corrigindo uma série de erros que eu venho falando aqui, que eu falei aqui no último vídeo, enfim, uma série de erros que o Palmeiras precisa corrigir ainda essa temporada. Então não é só suficiente você recuperar a confiança e jogar leve. Não, não basta isso, mas já é um início de caminho. E se a gente ainda acredita que dá pra buscar o Brasileirão, que essa briga ainda tá viva, eram 3 pontos fundamentais, eram 3 pontos que você precisava colocar ali na conta, independente até de como jogasse, e que bom que o Palmeiras conseguiu fazer isso ainda ampliando um pouco mais o seu saldo de gol, o que pode ser importante nessa briga também, certo? É difícil a briga, mas eu acho que dá. Até vou falar sobre isso ao longo dessa semana, em um outro vídeo provavelmente eu devo falar sobre essa briga e sobre esse Campeonato Brasileiro, se ainda dá. Inclusive, se você tiver sugestões de conteúdo, de análises que você queira que eu faça aqui, comenta aqui embaixo, tá? Porque agora a gente vai ter muita semana livre para eu trazer análise para vocês, então se você tem algum pedido, comenta aqui. Se você vê nos comentários algum pedido que você achou legal, deixa o likezinho no comentário pra eu saber que mais gente quer também. Vamos participar, que eu gosto muito de produzir aquilo que vocês pedem, né? E óbvio, para você não perder essas próximas análises que eu trarei aqui no canal, inscreva-se, né? Pelo amor de Deus, preciso reiterar o convite para você se inscrever por aqui, porque seguimos na busca pelos 100 mil, hein? Então inscreva-se aqui se você ainda não for inscrito, e se chegou até o final do vídeo, não esquece de deixar o likezinho também, que é muito importante. Se você ainda não viu a análise que eu fiz da eliminação contra o Botafogo, eu vou deixar ela aqui na tela, porque lá eu fiz críticas e apontamentos que são muito importantes pra gente levar pra essa reta final de temporada também, então se você ainda não viu, é só clicar na tela pra conferir. Tchau, tchau!